Eu publiquei lá no meu Instagram uma receita de queijinho vegano de castanha de caju. Aliás, eu não publiquei a receita, só publiquei o queijinho de castanha de caju e falei os ingredientes. E muita gente falou, ensina como faz e tal. Então hoje você vai aprender como fazer esse queijinho aqui de castanha de caju, que não tem fermentação, não é bem um queijo, digamos assim, mas tem um gostinho muito bom, a aparência é incrível e a textura é muito boa também. Então fica de olho na receita. É uma coisa muito simples que os veganos normalmente estão acostumados já a fazer, mas tem muita gente que ainda não sabe, então resolvi ensinar. São 5 ingredientes apenas, tá? Então a gente vai ter um punhadinho de castanha de caju, preferencialmente crua, mas pode ser com sal também. Uma pitadinha de sal, se a castanha já for com sal, claro que você vai controlar melhor isso aqui. Meio limão, tá? Suco de meio limão. Um pouquinho de azeite, acho que é umas 5 colheres aí, pode colocar assim. E 2 colheres de sopa de polvilho azedo. Só isso, tá? Então, o ideal é que você tenha deixado a castanha de molho por algumas horas, né, para ela hidratar, para ela ficar mais molinha, não ficar assim. Mas aqui mesmo eu não fiz isso, então o que a gente faz é o seguinte, eu vou colocar aqui no... Isso aqui é um liquidificador, tá? É um liquidificador pequenininho. Isso aqui já é o copo do liquidificador. Então a gente coloca aqui e vai cobrir com água quente. E aí se você puder deixar por alguns minutos, ela já vai amolecer legal, como se tivesse ficado aí de molho por algumas horas. Mas como aqui a gente não tem esse tempo, eu já vou tirar o excesso de água aqui e vou tentar fazer dessa forma mesmo, sem deixar de molho. Tá? Então ficou assim, ó. Deixa um fundinho assim de água, só para ajudar a bater, tá? Então vamos aí, é muito simples, ó. Você coloca os ingredientes aí no seu liquidificador ou no seu processador, seja onde for. Inclusive o polvilho eu já vou colocar aqui. Uma, 2. Ele que vai dar essa consistência aqui, tá? Então é importante que você entenda os passos, para que serve cada ingrediente. A castanha serve para fazer um creme branco mesmo, assim, é a base do queijo. O polvilho, além de dar um pouquinho de sabor também, ele é essencial para deixar essa textura aqui, ó. Vou até pegar aqui para você ver, tá? Fica uma textura mesmo que dá para cortar, mas ao mesmo tempo é bem tenra, assim, bem molinha. Então o limão serve para dar acidez, né? O queijo mesmo, o queijo convencional aí de vaca, ele tem um pouquinho de acidez, né? Além de ter um pouquinho de dulçor também, que é a lactose, né? Que é o açúcar do leite, e isso a gente tem aqui na castanha de caju. Ela é um pouquinho doce também, então tem vários elementos aqui que fazem lembrar o queijo de origem animal. E agora uma pitadinha de sal, depois a gente pode corrigir esse sal, tá? Então não precisa colocar muito agora. E aí eu vou bater. Olha a mágica agora, hein? Ó, no meu liquidificador aqui enorme, ele ficou um pouco empacado já para bater. Então eu vou colocar um pouquinho mais de água para ajudar nisso aqui. Vamos ver aqui se já está no ponto de ir para a panela. E não se assuste com ir para a panela, porque são alguns minutos apenas, ó. Ó, tá bem líquido já, né? Aparentemente não está enfarinhada a castanha. É claro que se você deixar essa castanha de molho antes, como eu falei, vai ser melhor. Ele vai bater mais fácil e vai ficar mais homogêneo, tá? Mas assim já é o suficiente. Vamos aqui para a panela. Então aqui é o seguinte, não tem segredo, tá? É só você colocar a mistura e vai acontecer outra mágica aqui agora, você vai ver. Sempre mexendo, tá? Para não grudar no fundo assim. E aí você vê que ele vai empelotando, né? Ele vai ganhando textura. Olha só como já está diferente. Já não é mais líquido, né? Note que ele vai soltando do fundo da panela, ó. O fundo da panela vai ficando limpo. E a ideia é essa, ele grudar inteiro e virar uma espécie de uma massa, assim. Ele grudar inteiro nele, né? Não na panela. A panela não vai grudar. Olha só, ele vai virando uma bolinha e vai meio que limpando a panela. E é legal você entender como que funciona isso aqui para você poder variar também depois. Você pode fazer um com cúrcuma, por exemplo, amarelinho. Pode fazer um temperado com orégano, com cebolinha, entendeu? Vários jeitos. Olha só que legal. Vira uma bolinha mesmo, ó. Nesse ponto aqui você já pode desligar o fogo e colocar em um recipiente. Esse não vai caber todo aqui, mas a ideia é essa. É que ele tem que ficar bem até aqui mesmo. Já vou te explicar por quê. Ó, nem precisa, mas se você quiser, passa um pouquinho de azeite assim no recipiente, na forminha. Que vai ser mais fácil ainda de você tirar ele depois. Tá? Então, essa bolinha aqui a gente coloca aqui. E eu falei, né, que não ia caber e a ideia era essa.
que é o seguinte, ó, você tem que fazer de um jeito que fique preenchido totalmente. Não fique com essas bolsas de ar aqui, tá? O ideal é que fique preenchido totalmente. Então você vai colocando até ficar mesmo até o topo do negócio, tá? E aí é legal que o recipiente tenha tampa também, que ele vai ajudar a pressionar mais ainda. E aqui você já pode colocar na geladeira, ou você pode esperar esfriar primeiro e depois coloca na geladeira, tá? Depois de ficar na geladeira, só até esfriar, não precisa ficar de um dia para o outro, nem nada disso. Mas depois que esfriar, umas 2, 3 horas na geladeira, não no freezer, na geladeira, você já vai conseguir desenformar e vai estar dessa forma aqui, ó, tá? É muito, muito simples, por isso que eu digo que nem sei se o ideal seria chamar de queijo, porque não tem fermentação. Mas tem um gostinho bom, uma textura legal e uma aparência incrível, né? A aparência realmente é muito boa. E é só isso. Espero que vocês tenham gostado, que façam e me marquem lá no Instagram, tá? @Fábio Chaves. Eu vou chamar essa receita aqui, deixa eu ver, o queijo do Fábio Chaves, né? Para não fugir a regra aí, tem a linguiça do Fábio Chaves, o pão que o Fábio amassou e o queijo do Fábio Chaves, tá bom? Então me marquem lá, escrevam lá o queijo do Fábio Chaves no Instagram, quando fizerem a receita, e me marquem também para eu compartilhar, tá bom? Um grande abraço, tchau!